Ora, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer um pequeno compasso de espera, aguardando que mais pessoas se juntem a nós. Queremos cumprir escrupulosamente o horário estipulado para o programa desta tarde. Hoje, ao fim do dia, temos um evento que todos queremos assistir, e com a nossa estação de futebol. Mas vamos dar mais um minuto ou dois de margem para que mais pessoas se possam juntar a nós. Até já. Vamos então a isso. Boa tarde, obrigado pela vossa presença. Vamos dar início aos trabalhos desta tarde no webinar sobre linfomas cutâneos de células T.
O meu nome é Paulo Farinha, serei o moderador desta iniciativa. Um programa que é, como habitualmente, dinamizado pela Associação Portuguesa contra a Leucemia, inserido no plano de atividades da APCL, vocacionado para a informação e literacia em saúde, sobretudo para os doentes e as suas famílias. Ora, dentro das doenças hemato-oncológicas e dentro do grande puzzle que podem significar, é normal haver dúvidas sobre um diagnóstico de um cancro de sangue. Que tipo de tumor é, como se manifesta, como se identifica, como se combate. Hoje falamos de um tumor pouco comum. Falaremos de linfomas cutâneos de células T, um tumor raro, muitas vezes confundido com uma doença de pele, mas com características um pouco diferentes. Terei a oportunidade de conversar com a doutora Mariana Cravo, dermatologista, sobre o diagnóstico e cuidados com a pele, e terei a oportunidade de conversar também com a doutora Diana Alexandre, nutricionista, sobre alimentação e dieta para doentes hemato-oncológicos. E quer a doutora Mariana Cravo, quer a doutora Diana Alexandre partilharão connosco nas próximas horas algumas apresentações para trazerem algumas luzes sobre estes temas. Avançamos então para a primeira apresentação da tarde, que na verdade são duas, sobre diagnóstico e cuidados com a pele, e chamo por isso a doutora Mariana Cravo. É licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, especialista em dermatologia desde 2009, ano em que integrou o Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, onde atualmente integra o Serviço de Dermatologia e onde é a coordenadora e responsável pela consulta multidisciplinar de linfomas cutâneos. Doutora Mariana Cravo, boa tarde, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. Vamos a isto? Olá, Paulo, boa tarde. Obrigada eu pelo convite, pela oportunidade de estar presente. Sei que tem uma apresentação que vai partilhar connosco, não é verdade? Com certeza, vamos lá então. Bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer à APCL o convite que foi feito à consulta multidisciplinar de linfomas cutâneos do IPL de Lisboa para estar presente e tentar esclarecer aqui um bocadinho o que são linfomas cutâneos primários, tentar perceber que diagnóstico é este, que doença é esta, o que é que nós podemos fazer para tratar e também que cuidados é que os doentes devem ter com a sua pele quando têm esta doença. Então, o que é que são linfomas cutâneos primários? Como é que se faz o seu diagnóstico e qual é a abordagem terapêutica destas neoplasias? Os linfomas são, por definição, tumores malignos ou cancro dos linfócitos, que são células que, como eventualmente saberão, fazem parte do nosso sistema imunitário. Portanto, têm como uma função defender o nosso organismo de bactérias, vírus, parasitas e até mesmo de células malignas. Estes linfócitos são células que circulam por todo o nosso organismo. Por definição, os linfomas cutâneos fazem parte de um subgrupo de linfomas que se chama linfomas não Hodgkin, e estão dentro da categoria dos linfomas extraganglionares. O que é que eu quero dizer? Os linfomas podem ser divididos em dois grandes grupos, os linfomas ganglionares ou aqueles que aparecem nos gânglios, que normalmente são chamados de linfomas sistémicos e tradicionalmente tratados pelos colegas da hematologia, mas como nos disse, como são células que circulam por todo o nosso organismo, os linfomas podem aparecer fora dos gânglios, então têm o nome de extraganglionares. É o caso da pele. A pele é o segundo órgão mais frequentemente atingido por linfomas extraganglionares, o primeiro é o tubo digestivo, portanto cerca de 20% dos linfomas fora dos gânglios são linfomas da pele. Por definição, são então neoplasias que têm origem na pele e na altura do diagnóstico não haverá evidência de doença, ou seja, da presença de linfoma noutros órgãos ou sistemas. Nós dividimos os linfomas cutâneos, os linfomas da pele, em dois grandes grupos, dependendo da célula que lhe dá origem, porque nós temos linfócitos T e linfócito B. Portanto, se o linfoma da pele tiver origem no linfócito T, chamamos de linfomas cutâneos primários células T e correspondem então a 75% de todos os linfomas da pele, são sem sombra de dúvida os mais frequentes. Apenas um quarto tem origem em linfócitos B e tem o nome então de linfomas cutâneos primários de células B.
Como o Paulo disse, os linfomas cutâneos primários são doenças extremamente raras. Nós não temos grandes números em Portugal, mas tendo em conta aquilo que está publicado, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe-se que eles afetam cerca de 6 pessoas por milhão por ano. É ainda desconhecida a origem, porque é que aparecem linfomas na pele. O que sabe é que não há evidência de influência alimentar, de genética hereditária e, muito importante, não são doenças contagiosas. Há sempre um bocadinho o preconceito de que tudo o que aparece na pele é contagioso, mas os linfomas cutâneos, assim como qualquer outra doença inflamatória da pele, não são doenças contagiosas. São sim então um grupo diverso de doenças que têm um aspecto clínico muito variado, ou seja, a maneira como se apresenta no do doente é muito diferente consoante o subtipo, e nesse sentido, por também serem doenças raras, pouco estudadas, causam um enorme desafio de diagnóstico e de tratamento. Todas as linhas de orientação publicadas a nível mundial recomendam que, pela raridade da doença, pela dificuldade no diagnóstico e no seu tratamento, os doentes que sofrem de linfomas cutâneos devem ser abordados de um ponto de vista multidisciplinar, ou seja, por equipas multidisciplinares, constituídas por diferentes médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, portanto, por diferentes profissionais de saúde. A forma de classificar estes linfomas, só por uma questão de curiosidade irei mostrar, é a classificação atualmente revista pela Organização Mundial de Saúde e pela Deixámos de perdemos um pouco a ligação com a doutora Mariana Cravo. Estamos a tentar resolver esse problema para continuarmos com os trabalhos desta tarde. Ora, já estamos de volta. Olá. Peço desculpa que eu deixei de vos ouvir, peço imensa desculpa, Sim, vamos sim. lá. Vamos lá. Já temos cá de volta, boa. Ok, então, peço desculpa, continuando, esta é a tabela de classificação de linfomas cutâneos. Obviamente que eu não vou estar aqui exaustivamente a explicá-la, apenas serve para mostrar que, como podem ver, dentro dos linfomas cutâneos há muitos subtipos de linfomas, portanto, cada linha destas corresponde a um diagnóstico diferente, com frequências, ou seja, a expressão diferente e com prognósticos também diferentes. Estas imagens pretendem mostrar aquilo que acabei de lhes dizer, portanto nós temos aqui 4 tipos diferentes de linfomas de pele, todos eles são linfomas de pele, mas como podem ver têm aspectos clínicos, ou seja, a forma de apresentação na pele é muito diferente. Temos aqui as manchas e as placas que se vêem na micose fungoide, que é o subtipo mais frequente. Temos o chamado síndrome de Sézaric, caracterizado por uma vermelhidão generalizada de todo o corpo, com descamação e muita comichão. Aqui, por exemplo, um linfoma cutâneo de células B, em que existem umas pequenas pápulas aqui no dorso do doente, e pode haver, por exemplo, neste subtipo de linfomas, que é um linfoma anaplásico de células grandes, tumores grandes, ulcerados, que dão má qualidade ao doente. Portanto, como podem ver, um linfoma da pele é um saco de diagnóstico onde cabem muitos diagnósticos diferentes, com apresentações clínicas muito variadas e, obviamente, abordagens terapêuticas diferentes. Então, como é que se faz o diagnóstico destas doenças? Portanto, o diagnóstico tem que ser sempre baseado no aspecto clínico, ou seja, naquilo que eu, como dermatologista, estou a ver na pele do doente, e se eu suspeitar que aquela doença que a pessoa tem na pele pode ser um linfoma, tenho que complementar sempre com uma biópsia de uma dessas lesões. Portanto, a biópsia é feita através de uma pequena anestesia local da pele, nós retiramos um cilindro de pele, damos 2 pontos e ele então, esse fragmento de pele é enviado para a anatomia patológica, que vai ver ao microscópio aspectos que podem ou não ser típicos de linfoma, portanto classificar se é um linfoma da pele, se é de células T, se é de células B, e depois dentro de cada subtipo tentar encontrar um diagnóstico mais preciso. Em algumas situações podemos também ter que fazer biópsias para os estudos genéticos, são estudos mais complexos e que se usam em situações em que existem dúvidas e que a anatomia patológica não é completamente esclarecedora. Ok, portanto, eu tenho um aspecto clínico compatível com o linfoma da pele, a anatomia patológica confirma o meu diagnóstico e então eu tenho que fazer o que nós chamamos
estadiamento, ou seja, eu preciso de perceber se aquilo que eu estou a ver na pele do doente é um linfoma cutâneo primário, ou seja, se não existe doença em mais lado nenhum, ou se por contrário, por exemplo, pode ser um linfoma dos gânglios que vai secundariamente para a pele. Isso é um diagnóstico completamente diferente, não é um linfoma cutâneo primário, tem uma abordagem terapêutica diferente. Portanto, para já temos de ter a certeza que estamos a falar de um linfoma cutâneo primário e depois temos também que estadiar o doente para perceber onde é que a doença se encontra. E esse estadiamento é feito através da realização de análise de sangue. Em algumas situações poderá haver necessidade de ser feitos exames de imagem, como a TAC, e em algumas situações mais específicas a PET, e quando existem alterações no sangue ou alterações que nós não conseguimos explicar ou temos uma doença muito avançada, poder fazer uma biópsia da medula óssea para perceber se a medula óssea está a funcionar normalmente ou se também está atingida pelo linfoma. Portanto, facilmente se depreende, para eu determinar um tratamento correto, eu tenho que ter um estadiamento, ou seja, eu tenho que perceber onde é que se encontra a doença naquele doente. Como é que nós tratamos o doente? Há, obviamente, guidelines, linhas de orientação internacionais que nós seguimos em Portugal e que são basicamente seguidas por todo o mundo e que nos indicam como é que a doença deve ser tratada, que fármacos devem ser usados consoante o diagnóstico e o estadio. No entanto, costumamos dizer que nós não tratamos doenças, tratamos doentes. Portanto, nós temos que ter sempre em consideração uma série de fatores. O tratamento vai depender de que subtipo de linfoma é que nós temos, de quão extensa é a doença, na pele ou noutros órgãos, e se existem outros sintomas associados. O doente tem perda de peso, o doente tem cansaço, se tem mal-estar, se tem muita comichão, se tem suores noturnos, pronto, tudo isso é relevante para saber que tipo de tratamento usamos. Em relação ao doente propriamente dito, eu tenho sempre que entrar em consideração com a idade. É óbvio que doentes mais idosos, mais debilitados, não toleram tratamentos tão agressivos. Qual o geral do doente, se é um doente que se encontra bem ou não, que medicamentos toma habitualmente, temos que ter atenção que há medicamentos que o doente toma habitualmente e que não pode parar, que podem interferir com a medicação que nós queremos fazer e, portanto, não permitir que ela seja feita, e perceber se o doente tem também outras doenças que possam limitar a nossa ação terapêutica. É muito importante termos a noção que os linfomas cutâneos, ao contrário de outros tumores malignos, são das doenças crónicas tratáveis, mas não curáveis. Ou seja, eu consigo tratar a doença, consigo muitas vezes controlar a doença, mas eu não consigo garantir ou dar uma cura à doença. Portanto, é uma doença que vai permanecer até ao final da vida do doente. Nesse sentido, aquilo que se sabe é que em linfomas indolentes, ou seja, linfomas de muito baixo grau de agressividade, os linfomas de células B e alguns estadios precoces de micose fungoide, em que os doentes têm apenas manchas e poucas manchas dispersas, é lícito, é correto, está aceito pela comunidade científica, tendo em conta que eu não consigo curar o doente, e que a doença muitas vezes é indolente e vai se manter crónica, fazer apenas uma vigilância, ou seja, não haver necessidade de fazer um tratamento ativo. Aquilo que se sabe hoje em dia é que o único tratamento que é potencialmente curativo é a realização de um transplante alogénico de medula óssea, que é em si um tratamento altamente agressivo e potencialmente fatal, e portanto ele é usado com muita parcimónia em doentes muito selecionados, não só porque implica a necessidade de haver um dador compatível, como também o próprio transplante é, como lhes disse, um tratamento bastante agressivo que pode pôr em risco a vida do doente. Então, qual é o objetivo que nós temos quando tratamos estas doenças? Obviamente, melhorar e tentar fazer desaparecer as lesões da pele. Se houver linfócitos anormais no sangue e nos gânglios, fazer com que eles também desapareçam, tratá-los, e muito também aliviar os sintomas como a comichão e o ardor, que é aquilo que incomodam bastante o doente e que lhe dão má qualidade de vida. Hoje em dia sabe-se e é perfeitamente consensual que o tratamento deve ser sempre que possível alinhado à medida das necessidades e expectativas do doente. E lá está, daí eu dizer, nós não tratamos doenças, tratamos doentes.
E é muito importante para o sucesso terapêutico que tenhamos sempre em conta o impacto da doença e dos tratamentos, quer na qualidade de vida do doente, mas também isto são doenças que têm, infelizmente, um enorme impacto na qualidade de vida dos prestadores e dos familiares. Portanto, tentamos ter esta versão holística em que tentamos integrar não só o doente, mas também os cuidadores e os familiares no plano terapêutico. Então, de uma forma geral, que nós tratamos estes doentes? Hum, Através de tratamentos dirigidos à pele, porque a doença expressa-se essencialmente na pele. Portanto, se eu tiver uma doença que não é grave e que está apenas localizada à pele, eu também vou só tratar a pele. O que sabe hoje em dia é que não há nenhuma vantagem em usar tratamentos agressivos para tratar estas doenças, quando elas são doenças indolentes e apenas localizadas à pele. Antes, pelo contrário, se o fizermos, estamos a dar toxicidade aos doentes, estamos a causar-lhes potenciais efeitos secundários e estamos a queimar, entre aspas, linhas terapêuticas que podemos ter necessidade de as usar no futuro. Portanto, os tratamentos que nós dirigimos, que são mais dirigidos à pele, são o uso de cremes hidratantes, de pomadas de corticoide, a chamada fototerapia, que é esta imagem do meio que representa uma cabine que emite uma radiação semelhante à radiação solar, que tem um efeito nestas doenças, o uso de radioterapia ou de eventualmente de cirurgia. Quando nós temos doença que na pele é muito extensa e, portanto, não é execuível fazer tratamentos dirigidos à pele apenas, ou quando, infelizmente, nós já temos doença que ultrapassa a pele, então aí devemos sim usar tratamentos sistémicos, ou seja, tratamentos que consigam chegar a todo o sítio, todos os sítios onde a doença existe. E estes são os tratamentos que nós temos disponíveis, estimuladores do sistema imunitário, anticorpos monoclonais, a fotofrese, a quimioterapia e o transplante halogénico de medula óssea. Portanto, felizmente aqui em Portugal nós temos no IPVAS todos os tratamentos que estão disponíveis a nível mundial, algumas limitações com o uso de alguns fármacos, mas que felizmente até agora temos tido a aprovação pelo Infarmed e aguardamos a aprovação farmacónomica do Infarmed, mas felizmente, portanto, não estamos, não temos menos, temos o mesmo que tem a maior parte dos países desenvolvidos do mundo. Então, passando agora um bocadinho quais são os cuidados que eu, como doente, se tiver um linfoma da pele, devo ter. Existe muita coisa que o doente pode e deve fazer, nomeadamente os cuidados com as medidas de higiene, ou seja, o banho deve ser um banho com água tépida, devemos evitar banhos com água muito quente, porque a água quente irrita a pele, torna a pele mais vermelha. Como viram nas imagens anteriores, um dos principais sintomas e manifestações na pele é a presença de uma vermelhidão, de placas e manchas vermelhas, estão muito a comichão. Se nós não tivermos o cuidado de usar uma água tépida, sem evitar temperaturas muito elevadas, a pele vai ficar pior a seguir ao banho e mais irritada e com mais comichão. O banho deverá ser preferencialmente um banho de chuveiro curto, sem estarmos muito tempo com a água quente em contato com a nossa pele. Eu costumo dizer a água quente, e basta lembrar quando nós temos a louça suja, com gordura, aquilo que nós queremos fazer e que fazemos é ligar a água quente para lavar a louça, para tirar a gordura da louça. Ora, se nós tomamos banho com água muito quente, estamos a tirar a camada de gordura que a nossa pele tem, que é uma camada protetora e que nos faz falta. Daí nós recomendarmos então banhos curtos, de chuveiro e com água tépida. E devemos usar gel de banho ou sabonete ligeiro, evitar sabonetes muito perfumados que podem irritar a pele. A seguir ao banho devemos secar a pele com toalhas macias e com gestos ligeiros, ou seja, evitar o esfregar a pele, o tentar secar a pele com pequenas pancadinhas, de modo a evitar a fricção da pele que vai agravar as queixas. E a aplicação de cremes hidratantes, que é fundamental nestas doenças, nomeadamente na micose fungoide, no síndrome de Sézary, é muito importante, porque a pele dos doentes com linfoma é uma pele muito seca, desidratada, e esta aplicação feita imediatamente a seguir ao banho, em que a pele ainda está um bocadinho úmida, favorece e ajuda a absorção do creme.
Portanto, o creme hidratante, se for aplicado apenas uma vez ao dia, pode ser aplicado mais vezes, vai depender das necessidades do doente, deverá ser aplicado sempre com a pele ainda ligeiramente úmida e logo a seguir ao banho. Do ponto de vista da lavagem da roupa, devemos usar também detergentes suaves e evitar detergentes muito perfumados, e a roupa que os doentes deverão vestir deverá ser uma roupa que é lavável. Muitas vezes, por exemplo, nos doentes com síndrome de cesárea, infelizmente a pele descama muito e sujam muita roupa, e portanto convém ter roupa que seja facilmente lavável para que essas escamas depois sejam retiradas com a lavagem e não permaneçam na roupa, que poderá prejudicar e agravar as queixas de pele numa segunda vez que o doente vista a mesma peça de vestuário. E deverá ser obviamente um vestuário suave, largo, confortável, portanto evitar ganga pesada, dura, material mais sintético e que possa irritar a pele. A exposição solar limitada pode ter efeito benéfico, como lhes falei há pouco, a fototerapia é um tratamento que nós usamos em alguns linfomas da pele, nomeadamente micose fungoide, e porque a fototerapia tem uma benéfica sobre este linfoma. E como lhe expliquei, a fototerapia não é mais do que uma cabine que emite radiação ultravioleta, semelhante à radiação que o Sol emite, mas que nós sabemos exatamente qual é a dose que o doente está a levar naquele determinado momento. Aqui em Portugal, no verão, a partir de março e abril, nos doentes com micose fungoide, nós tentamos recomendar que as pessoas apanhem um bocadinho de sol, façam um bocadinho de exposição solar, que é uma exposição solar regrada, ou seja, não deve ultrapassar os 20 minutos, meia hora por dia, sempre às horas de menor calor, ou seja, nunca nas horas perigosas que todos conhecem, entre as 11 e as 4 da tarde, e aquilo que se vê é que esta exposição solar melhora bastante a pele na grande maioria dos doentes. Como o exercício físico é também extremamente importante, tentar arranjarmos aqui medidas de andarmos mais relaxados, mais anti-stress, porque aquilo que nós temos é que o stress, assim nos linfomas na pele, mas também na maioria das doenças de pele, quando nós andamos mais cansados, mais estressados, a pele tem tendência a agravar, e claramente os doentes com linfoma de pele, se andarem mais nervosos, mais ansiosos, quer com o seu diagnóstico, com a sua doença, ou por outro motivo qualquer da sua vida pessoal, claramente eles referem que a pele agrava. Portanto, tentarmos ter uma mente sã ajuda a tentar o corpo mais são e a pele melhor. Portanto, tudo aquilo que nos possa ajudar do ponto de vista psicológico a sentirmos melhor reflete depois positivamente na pele. Deixo aqui só o slide com alguns sites fidedignos, ou seja, a internet pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa maior inimiga. Estes sites têm informações fidedignas, bem feitas, que explicam, obviamente são feitas a pensar no doente, portanto explicam o diagnóstico, os tratamentos de uma forma fiável, e que quem quiser saber mais a informação deverá consultar. E deixo também o contacto do e-mail do Serviço de Dermatologia do IPO para uma questão ou alguma dúvida que possam ter. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, doutora Mariana Cravo, pela apresentação que nos trouxe. Eu tenho algumas questões que gostava de lhe colocar, mas como é habitual nos eventos da APCL, e como faz todo o sentido que seja, daremos naturalmente prioridade às questões que nos vão chegando da parte das pessoas que estão a assistir. Convido-vos, por isso, quem estiver a seguir esta apresentação, a juntar-se a nós, a colocar as questões que entender, que queira fazer chegar à doutora Mariana Cravo. Terei todo o gosto em fazer essa moderação, dando, claro, prioridade às perguntas que nos cheguem por parte da assistência. Já tivemos a oportunidade, obrigado uma vez mais pela sua apresentação, já tivemos a oportunidade de conversar numa outra ocasião, também a propósito de um webinar da Associação Portuguesa contra a Leucemia,
Hum, Há uma pergunta frequente ou uma pergunta que eu lhe fiz na altura e que eu presumo que seja relativamente frequente nas suas consultas e que eu não posso deixar de lhe fazer para quem nos está a seguir, que é, tendo em conta que é uma doença para a qual não se conhece cura, mas se conhece sobretudo tratamento, que esse tratamento está disponível, felizmente, no IPO. Mas sendo uma doença de progressão muito lenta, é fácil explicar a um doente que sabe que tem um diagnóstico, que a sua doença foi identificada, mas que na maior parte do tempo que se calhar se fará é esperar a evolução da doença, portanto, uma atitude de watch and wait, é algo que é fácil de explicar a quem está do outro lado. Não, de todo. É difícil porque nós estamos a ir contra o conceito geral que as pessoas têm de tumores malignos. Eu tento dizer sempre aos doentes a frase: tudo aquilo que sabe sobre cancro, porque ou teve um familiar ou um amigo que teve a infelicidade de sofrer essa doença, esqueça, porque isto não é aplicável praticamente 40% das situações nos linfomas cutâneos. Por exemplo, quando nós falamos de cancro do cólon ou cancro da mama, provavelmente a pessoa terá algum familiar ou alguém conhecido que tinha um cancro minúsculo e que fez cirurgia, e depois fez radioterapia, e depois fez quimioterapia, e ainda fez mais não sei o quê para tentar evitar que a doença apareça. E este é o conceito, e a quem lhe foi dito que quanto mais cedo a sua doença for diagnosticada, melhor é a hipótese de sobrevida, corretíssimo, mas isto não se aplica Pode ser determinante aqui nestes exemplos que acabou de dar. Neste exemplo, sem dúvida nenhuma que é muito importante que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, porque vai ter um impacto no prognóstico do doente. Nos linfomas cutâneos, nomeadamente e vamos cingir o fungoide, porque para já representa 50% dos linfomas da pele, é a mais comum de todas, e é aquela em que 75 a 90% dos doentes vão ter para o resto da vida sem ter um impacto na sua sobrevida. Ou seja, estamos a falar de um linfoma que em 75 a 90% dos casos não põe em risco a vida do doente, mas para o qual toda esta abordagem de tratamento não existe. Ou seja, aquilo que eu explico ao doente é: olha, o senhor ou a senhora foi diagnosticada uma micose fungoide, tem infelizmente um estadio baixo, quando tiver doença ativa eu vou ajudá-la a tratar, se assim o desejar, porque há doentes que preferem não ser tratados, percebem que infelizmente nos estadios iniciais o impacto do tratamento, não há nenhuma evidência que se eu tratar um doente apenas nos estadios iniciais, ok? Numa fase de mancha em que há menos de 10% da pele atingida. Não há evidência científica que se eu tratar este doente, ele não vai progredir. Da mesma forma que se eu tratar um doente que tenha manchas e que eu consiga criar uma remissão, ou seja, que eu consiga que o doente fique sem nada na pele, eu não consigo garantir que o doente fique assim sempre. Se eu não o tratar, nada mostra que ele vai progredir. Portanto, há doentes que perante esta evidência dizem: se o que me está a dizer em termos práticos é que o que parece existir é uma resposta igual numa fase inicial, quer eu faça o tratamento, quer eu não faça, há doentes que se habituam a viver com as manchas e não o fazem. O que é sempre mais complicado numa primeira consulta é explicar a um doente que se o senhor ou a senhora ficar sem nada na pele, eu vou vigiá-lo. Eu não tenho nada para lhe oferecer que impeça que a doença progrida. E aqui é o que eu estava a dizer, portanto, é um bocado o contrário da noção que as pessoas têm e o que aflige as pessoas, e é natural que aflija, é dizerem: então vai ficar à espera que a doença apareça para tratar. Não há nada que eu possa fazer ou não há nada que a doutora possa fazer para que ela não apareça. E nas fases iniciais da micose fungoide é mesmo assim.
É aquela atitude que estava a dizer do watch and wait, ou seja, se tiver doença eu trato, se entrar em remissão eu vigio. E esta remissão pode durar meses, pode durar anos. Se voltar a aparecer, eu volto a tratar. E isto tem a ver com as particularidades desta doença, que é diferente de todas, por exemplo, do exemplo que eu dei há pouco, do cancro do cólon, do cancro da mama, ou de outro tipo de E, tumores. e isto é uma característica desta doença e do tratamento desta doença, que é igual aqui, como é igual em qualquer parte do mundo. Portanto, não é condição absolutamente nenhuma de ser do IPO, de ser em Portugal, seja aqui, seja no mais avançado, e felizmente o IPO está entre os mais avançados, centro clínico de pesquisa e desenvolvimento de novas terapias contra doenças hemato-oncológicas. O que se sabe atualmente e o que a evidência científica prova é que, para determinados estadios da doença, nada há a fazer que não seja vigiar. Sim, ou seja, nós no IPO seguimos as linhas de orientação que são determinadas pela EORTC e que é esta Organização Europeia de Tratamento e Pesquisa de Cancro, que são as mesmas que são usadas em Inglaterra, em França, claro que depois cada país adapta um bocadinho à sua realidade, porque às vezes há medicamentos que outros países não têm e, portanto, quem não tem cão, caça com gato, desculpe-me a expressão, portanto, pode haver aqui algumas adaptações, mas esta atitude de ter uma atitude expectante nas fases iniciais da doença de micose fungoide é uma atitude válida e validada a nível mundial. Dizia há pouco que é um cancro raro e que não há números exatos conhecidos em Portugal, mas sabe-se que afeta sensivelmente 6 pessoas por milhão por ano, Uhum. certo? Atualmente, na consulta multidisciplinar do IPO, quantas pessoas seguem com um diagnóstico de linfoma de Cerca cancro? de entre cerca de 360 doentes. Portanto, a consulta do IPO foi criada em 1991, salvo erro, e já viu, ou portanto já seguiu mais de 600 doentes com linfoma cutâneo. Neste momento, em seguimento ativo, estão 350, 360, algo assim. E desses 350 a 360, não lhe peço o número na ponta da língua, mas tem ideia de quando é o diagnóstico mais antigo? Temos doentes que já lá estão há para aí 30 anos, sim. Portanto, Já, já. isto diz bem da lenta progressão da doença. É um daqueles casos em que se pode aplicar a expressão, que por vezes é utilizada em oncologia, que isto não matará a pessoa, mas não vai morrer disto, mas vai morrer com isto. Possivelmente, é muito possível que assim aconteça. Sim, ou seja, como expliquei, na maioria dos linfomas na micose fungoide, 75 a 90% dos doentes comportam-se dessa forma. Os linfomas de células B indolentes também são linfomas que não, à partida não põem risco de vida do doente. Existe também outro diagnóstico, que é a doença linfoproliferativa, CD30, papulose linfomatoide, que também tem um excelente prognóstico e um comportamento benigno. Infelizmente, existem micoses fungoides que progridem e que podem matar o doente. Portanto, 10 a 25% dos doentes podem progredir. E a nossa dificuldade está em perceber qual é o doente, porque eu posso ter dois doentes que se apresentem de uma forma clínica muito semelhante e de repente um mantém-se nesse estado até ao final da vida e acaba por falecer com 90 anos, ou porque teve um infarto, ou porque teve outro problema qualquer e não do linfoma, e há outro cuja doença começa a progredir rapidamente e pode matar o doente, e infelizmente mata em muitas situações. Nós no IPO temos uma consulta muito enviesada, ou seja, como somos centro de referência, somos referenciados doentes com doença avançada. Mas há muitos doentes com micose fungoide que são em fases iniciais, que são seguidos em serviços de dermatologia geral ou pelo seu dermatologista particular,
sem qualquer problema e não está de todo errado. Quando a doença começa a progredir, aí sim já são doenças difíceis de tratar e nessa situação as equipas multidisciplinares são fundamentais. E muitas vezes, e diz-me que uma das dificuldades que tem é o facto de vos chegarem doentes já com doença num estadio avançado, justamente por alguma dificuldade que pode ocorrer ao início na identificação daqueles sintomas que levem a um diagnóstico exato, se não for, enfim, se não houver suspeitas e se não forem conduzidos uma série de exames, nomeadamente a eventualidade de um PET scan, para tirar as dúvidas a limpo. Portanto, pode ser uma daquelas situações que quando chega, a pessoa já tinha aquelas manchas há tanto tempo e quando chega já progrediu de facto para um estadio mais avançado. Nas fases iniciais da doença, na fase de mancha, o que é habitual é haver um atraso no diagnóstico. Portanto, é muito comum que os doentes, quando nos chegam, isso também é um motivo de angústia, de revolta, que é compreensível nos doentes, porque o que me dizem é: eu tenho estas manchas para aí há 10 anos, já fui a não sei quantos dermatologistas, e agora, de repente, alguém me diz que eu tenho um linfoma na pele. E, portanto, voltando um bocadinho à conversa de há bocado, a pessoa tem a ideia que eu tenho um linfoma há 10 anos, eu já perdi a minha oportunidade de cura, porque eu sei que nos tumores, quanto mais depressa eu for diagnosticado e tratado, melhor. E aqui não funciona assim. E é isso que nós tentamos desmistificar um bocadinho. Portanto, é aquilo que eu dizia há pouco. Muitas vezes a doença, tendo aparecido há 10 anos, ela vai demorar tempo a manifestar-se, ou seja, nós como clínicos, o dermatologista pode suspeitar do diagnóstico e há doentes que foram submetidos a 5, 6, 7 biópsias e só na última é que o patologista consegue olhar para a lâmina e dizer isto é um linfoma da pele. E isto não tem a ver com, e não é o comentário que eu vou fazer agora, não tem nada a ver com corporativismo nem nada, é a própria doença que se demora a manifestar-se e, portanto, muitas vezes nós não conseguimos, numa fase inicial, por mais que suspeitemos do diagnóstico, confirmá-lo do ponto de vista histológico, porque a doença, digamos que muito lentamente é que se manifesta na sua plenitude. O que eu acho que pode ser feito para sossegar o doente e tranquilizar o doente é dizer: olha, eu acho que pode ter um linfoma na pele, mesmo que o tenha, não é nesta fase uma doença grave, a doença comporta-se assim, vai demorar tempo até manifestar-se, o que vai acontecer é que de vez em quando eu vou ter que lhe fazer uma biópsia para ver se realmente existe alguma evidência da doença. E eu creio que talvez assim o doente já se sinta mais acompanhado, ou seja, perceba que alguém está preocupado com ele e que está a tentar fazer o melhor possível, mas que não tem a ver com uma incompetência de quem o vê, nem de quem lê as biópsias, tem a ver com a própria doença que se manifesta desta forma muito lenta. E aquilo que E isso, tento dizer ao doente é que e depois isso ajudará. isto não tem um impacto, isto não tem, na verdade, ter feito o diagnóstico há 10 anos ou agora, não tem um impacto na sobrevida do mesmo, porque muitas vezes o tratamento que é usado para os eczemas, entre aspas, para as psoríases, que são linfomas, é exatamente o mesmo que nós usamos para os linfomas. E, portanto, o que eu digo aos doentes é: olha, o senhor está há 10 anos a fazer o tratamento para o seu eczema que teria feito se nós já soubéssemos que era um linfoma. E, portanto, não andou a perder 10 anos da sua vida, nem isto tem nenhum impacto, na maioria dos doentes, como digo, no futuro. Isso, essa necessidade do doente, a importância do doente ser ouvido e sentir que alguém está atento e está preocupado e está a acompanhar e, portanto, descartando aí a ideia de, enfim, que não ligaram a esta minha situação, é também uma das razões que ajuda e leva-me a uma outra questão, é também uma das questões que ajuda à importância da pluridisciplinaridade desta equipa, não é verdade? Falava há pouco disso, é uma equipa que tem profissionais de saúde de várias áreas,
tem enfermeiros, assistente social, tem também psicólogos. Hum, é aquela ideia de que aquela velha expressão, é preciso uma aldeia para educar uma criança e, neste caso, é preciso uma equipa para acompanhar um doente e, portanto, não é sobretudo no caso de uma doença oncológica e de uma doença hemato-oncológica em particular, não é apenas a relação entre aquele doente e aquele médico. Há todo um conjunto de pessoas e a consulta do IPO é um bom exemplo disso. Há todo um conjunto de pessoas que acompanha cada um com as suas valências que contribui para o bem-estar daquele doente, nomeadamente o acompanhamento psicológico. Sim, nós temos a felicidade de ter a doutora Cristina Nave, que é uma excelente psicóloga, que faz parte da nossa equipa e que nos dá um apoio impagável. Um, não há, não, nós não conseguimos tratar só o físico, a mente também tem que estar bem. Nenhum doente que não se sinta bem do ponto de vista psicológico vai ter, como eu disse há bocado, a pele bem, porque há aqui uma relação muito intrínseca e cientificamente provada entre stress, ansiedade e pele. A pele agrava-se sempre que nós andamos ansiosos. Não só, como disse, não só os linfomas, mas as psoríases, os eczemas, todas essas doenças inflamatórias da pele têm uma relação estreita. Aliás, às vezes costumo brincar, entre aspas, com os doentes, quando os doentes é um bocadinho pior, eu digo, o que é que se passa? Aconteceu alguma coisa, a sua pele não costuma estar assim, doutora, aconteceu-me isto, ou é mais ansioso por isto. E o bem-estar psicológico do doente é fundamental. O doente tem que perceber o seu diagnóstico, tem que perceber o seu prognóstico, tem que perceber o que o espera. Um doente informado sobre a sua doença, sobre a sua situação, é meio caminho andado para que o tratamento corra melhor. O ponto de vista psicológico é fundamental. E até porque se nós não tivermos esse cuidado, as coisas têm mais tendência a não correr tão bem. E acaba por, às vezes vale a pena, entre aspas, perder, entre aspas, tempo com um doente nas primeiras consultas, esclarecer, explicar, porque eu sei que a longo prazo nos poupa depois muito trabalho e poupa ao doente uma série de ansiedades e de angústias que não tem necessidade de ter. Entenda que só para alguns doentes entrar no IPO é já um peso do ponto de vista psicológico brutal. As pessoas têm a sensação que estão a entrar numa sentença de morte, que felizmente nestas doenças a maioria das vezes não é. Portanto, desmistificar isto tudo é fundamental. As equipas multidisciplinares existem por isso mesmo, não existem só nos linfomas cutâneos, existem na maioria das situações, e são também, acho que ajudam ao doente, mas a nós também médicos, sempre conseguimos trabalhar a equipa com todos os outros profissionais de saúde. Não acho que haja espaço para se trabalhar de outra forma nestas doenças. Há uma outra questão que eu gostava de lhe colocar a propósito disso, mas temos uma questão que nos chega da parte de uma pessoa que nos está a seguir, que pede para ser identificada apenas como Maria, e que eu lerei para si. Boa tarde, a minha mãe foi diagnosticada com Sézary e para o diagnóstico foram necessários cerca de 10 anos. A queixa principal é prurido intenso, sem escamação. Já fez anticorpo monoclonal e o prurido melhorou, mas ao fim de um ano voltaram as queixas. Já fez ciclosporina e prednisolona, e ajudou bastante, mas já não tem feito efeito ultimamente. Que outras opções farmacológicas poderão aliviar o prurido? Eu sei que é sempre difícil opinar sem ou dar a sua opinião sem conhecer o caso em particular, mas há algumas luzes que se podem dar. Vamos lá ver. O tratamento do Sézary pode incluir uma série de coisas, desde a fotofrese extracorpórea, desde o interferão, desde o bexaroteno, anticorpos monoclonais podem ser usados, desde o brentuximab, o alentuzumab, mais recentemente o mogamulizumab, ou então a quimioterapia, ok? É um bocadinho como o Paulo disse, é difícil eu conseguir dizer, olha, deve fazer A, B, C ou D,
porque eu não sei qual é o estado atual da senhora, porque vai depender de como está a pele, vai depender de se tem gânglios com doença ou não, se vai depender de se tem o sangue periférico atingido ou não. Quer dizer, todos estes tratamentos podem ser usados na doença de Sézary dependendo daquilo que já foi feito antes e do estadio atual ou da situação atual do doente, e todos eles têm como objetivo ou têm também como efeito, obviamente ao controlar a doença nós estamos a controlar a comichão, que é o sintoma mais importante e mais incapacitante para os doentes com Sézary, é terem uma comichão intratável que lhes dá uma péssima qualidade de vida. Mas isso é uma questão que deverá ser discutida com a equipa que está a tratar, mas obviamente que o tratamento da comichão ou do prurido, que é o termo médico que nós usamos para descrever a comichão, é um dos nossos objetivos principais no síndrome de Sézary e às vezes, infelizmente, é aquele que nós temos mais dificuldade em controlar e em ter sucesso. Esta pessoa que nos está a seguir e que nos está a ver atualmente em direto, pede para ser identificada por Maria, acrescenta uma nota, diz que é uma doença que para a qual muitos profissionais de saúde ainda não estão preparados. A minha mãe passou por vários médicos e especialidades até chegar ao diagnóstico. Ela não tem conhecimento do nome da doença, pois se ela o soubesse, iria ter um impacto grande e ainda mais grave a nível psicológico. Por isso eu fiz o pedido aos médicos para ela não ter conhecimento. O mais importante é ela fazer os tratamentos e aliviar os sintomas para que assim possa melhorar a sua qualidade de vida. E termina com uma nota de que é muito importante sensibilizar a classe médica para esta situação. Gostava de ouvir a este respeito, por vezes este equilíbrio delicado entre aquilo que o familiar mais próximo, o cuidador, sabe, aquilo que o doente sabe ou que pode saber, é aqui é uma muito delicada balança esta que tem que se gerir, não é verdade, doutora Mariana Grau? E a situação que a mãe que a filha da senhora que infelizmente tem síndrome de Sézary descreve é uma situação que nós vemos muitas vezes na consulta. Síndrome de Sézary é uma doença que afeta essencialmente pessoas idosas, infelizmente. E muitas vezes é-nos pedido pelos familiares que não seja dito diretamente ao doente o que é que tem. E eu consigo perceber, porque há muitas pessoas que se souberem diretamente, nomeadamente as pessoas mais de idade, o diagnóstico, ou se souberem que aquilo que têm é um cancro, é uma doença maligna, isso tem um impacto psicológico muito forte sobre elas e se calhar é pior o conhecimento do diagnóstico do ponto de vista de impacto psicológico e de resposta a tratamentos do que se nós tentarmos... Perdão, eu não digo ocultar, mas tentar usar aqui uma linguagem que não seja tão direta. Peço desculpa, nós devemos ter sempre em conta a pessoa que temos à frente. O que eu acho é que alguém na família, quando existem essas situações, aquilo que nós tentamos é que alguém da família, filhos, netos, pronto, alguém que acompanha o doente, as pessoas mais idosas, com alguma dificuldade em perceber, ou até porque não querem, porque repare, o Paulo, como se fosse doente, espero que nunca venha a ser, tem o direito de não... Nós temos o direito de saber o que temos, mas também temos o direito de não saber o que temos. E eu tenho que respeitar isso como médica. Eu não posso chegar ao pé de um doente, ou não devo, e é incorreto, e chapar-lhe com um diagnóstico na cara se ele não o quiser saber. E, portanto, toda esta sensibilidade e saber com quem estamos a lidar, com a idade da pessoa, com as suas crenças, com a sua educação, com aquilo a que foi habituada, tem que ser, é fundamental. Temos que respeitar o direito ao desconhecimento ou à pessoa não querer saber. O que nós tentamos nessas situações, e de alguma forma é relativamente simples, percebemos com os doentes quando é que eles querem saber tudo o que têm e querem saber ao pormenor, ou quando não querem saber. O que nós tentamos é que haja alguém da família que tenha a noção da gravidade ou não da situação para que alguém possa gerir isto. Mas não é de todo incomum esta situação. Isso leva-me a uma outra questão que gostava de lhe colocar e que há bocado ia falar,
que é o facto de ter referido que, por vezes, é preferível investir mais tempo numas primeiras consultas e estar mais tempo com aquele doente para esclarecer todas as dúvidas que ele tenha, porque isso eventualmente pode poupar sofrimento emocional a médio e longo prazo. Essa é também uma gestão, e eu pego agora nas suas palavras, naquilo que acabou de dizer agora mesmo, essa é também uma questão importante da avaliação que o médico tem que fazer, que é a quantidade de informação que aquela pessoa está preparada para processar no momento de um diagnóstico. Inundar aquela pessoa com uma quantidade de ainda por cima, no caso de uma doença que se pode confundir com outras e de diagnóstico difícil, não é imediatamente óbvio, que não se tem que desatar rapidamente a tratar, porque portanto, muitas vezes é preciso esperar. É preciso dosear aquilo que se diz às pessoas para que elas tenham tempo de assimilar, porque caso contrário, mais informação só vai gerar mais confusão e vai baralhar ainda mais o doente. Sim, e também é preciso ver o doente que temos à frente, não é? Eu não dou ou tento, vamos lá ver, eu tento ajustar o discurso à pessoa que tenho à frente, à idade, essencialmente, ao grau de literacia, se é uma pessoa com formação ou não, e também, essencialmente, àquilo que o doente me pergunta ou quer saber. O excesso de informação é prejudicial. Eu gosto sempre e peço sempre, e isso foi uma coisa que nós fizemos sempre no IPO, mesmo na pandemia, não há primeiras consultas de linfomas com os doentes sozinhos no gabinete, nem pensar. É que as pessoas, é um bocadinho estranho explicar-lhe, Paulo, mas nós Se a do lado pessoa de cá quiser, conseguimos perceber. Diga. e se a pessoa quiser, se a pessoa disser eu quero entrar sozinho, não quero ter Isso claro, ninguém comigo. eu percebo. Óbvio, está no seu direito e respeitamos. O que eu quero dizer é que, na altura da pandemia, acho que ainda estamos, mas pronto, não se percebe muito bem, mas ok, com as restrições da pandemia, infelizmente havia regras que impediam que os doentes entrassem acompanhados na consulta. E foi uma coisa que a nós sempre combatemos isso, pelo menos nas primeiras consultas, se o doente, os doentes entraram e diziam, olha, o senhor está sozinho, estou, ou não, tenho a minha mulher ou a minha mãe lá embaixo, então, quer que ela suba? Quer, então vem e sobe. Porque a carga emocional, o stress, a ansiedade que o doente sofre em entrar no IPO e em ouvir falar em linfoma, porque as pessoas ouvem falar em linfoma e a sensação que têm é, desculpe, mas expressão é que vão morrer amanhã e que têm uma espada em cima da cabeça e a vida delas está contada. Portanto, é importante. Eu já tive, lembro-me perfeitamente de um rapaz novo que foi com a mulher e que vinha com um linfoma B indolente, uma coisa sem qualquer gravidade. E quando eu lhe disse, olha, isto não é nada de especial, está tudo bem, não é? E desmistificar o diagnóstico, a reação dos dois foi chorar copiosamente. Pelo stress, pela libertação de tensão e, portanto, as pessoas estarem sozinhas na consulta, não, eu acho que não é bom, a não ser que eles manifestem esse desejo, porque 4 ouvidos ouvem melhor do que 2, porque a informação que eu passo a 2 pessoas, se há não ouvir metade, a outra metade se calhar ouve, e é sempre melhor. As pessoas às vezes estão tão nervosas que não colocam as dúvidas que têm a colocar. Mas é óbvio que a informação tem que ser filtrada de acordo com a pessoa que está à frente. Aquilo que que temos feito é, damos a informação que nos parece relevante, respondemos às dúvidas e depois temos neste momento uns folhetos que as pessoas levam para casa e que lê, no fundo é um resumo daquilo que nós tivemos a dizer, para consolidar, para num ambiente sem stress, sem ser um hospital, poderem ler e depois nas próximas ou por e-mail alguma dúvida colocarmos. Eu gostava de aproveitar, estamos no final do nosso tempo, do tempo previsto para esta sessão. Para quem nos está a ver, seja agora em direto, seja em diferido, quando depois se virem este webinar, as pessoas podem obter mais informação, naturalmente, no site da APCL, Associação Portuguesa contra a Leucemia, onde encontram informação fidedigna, atualizada, e sabemos bem que o Dr. Google pode ser muito útil, mas pode ser também um labirinto de informação mal preparada, que depois pode fazer com que seja mal digerida.
E no site do IPO podem também encontrar informação sobre esta patologia? Não, o site do IPO tem só apenas informação institucional, mais prática sobre as consultas, de como chegar. Portanto, nós temos nós na consulta multidisciplinar temos uns folhetos que entregamos aos doentes. É assim que temos feito neste momento. Muito bem. Doutora Mariana Cravo, eu quero agradecer a sua disponibilidade para ter partilhado connosco a sua apresentação, para ter respondido a estas dúvidas. Foi muito útil. Espero que quem tenha estado a seguir ao longo da última hora tenha partilho da minha opinião, estou certo que sim, com vista a um maior esclarecimento de doentes e seus cuidadores em relação a linfomas cutâneos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Convido-a a permanecer connosco até ao final deste nosso webinar, que vai seguir agora e que vamos seguir com o programa. E eu chamava, por isso, a doutora Diana Alexandre. É nutricionista do Instituto Português. Desculpem lá, que agora, entretanto, as minhas notas desapareceram. Aqui estão elas. E eu chamo então a doutora Diana Alexandre. Que chatice. Isto é o que dá termos muitas coisas abertas em simultâneo, e eu peço desculpa por isto. Olá, Diana, bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigado pela sua disponibilidade, e eu estou aqui a debater-me, ando aqui às cabeçadas com... Se quiser eu posso apresentar-me, sem problema. Olha, vamos fazer isso e passamos à frente disso, e eu já faço uma apresentação como deve ser quando eu encontrar aqui as minhas notas, porque entretanto a minha internet e o meu computador vão começar aqui a patinar. Pois é tranquilo. Obrigado. Ora, olá a todos, boa tarde. O meu nome é Diana Alexandre, sou nutricionista, trabalho no IPO de Lisboa desde 2005 e também acompanho, sobretudo mais nos últimos anos, de doentes com doença hemato-oncológica e pronto, vou trazer-vos aqui este tema, falar um pouco de que forma é que a alimentação, a dieta podem ajudar nesta situação em concreto. Muito obrigado, Diana. Vou-lhe passar a palavra. Encontrei, muito obrigado. A sua apresentação está ótima. Nos últimos anos, vou só acrescentar esta nota, que é justa, nos últimos anos tem colaborado com a APCL em sessões sobre alimentação para doentes hemato-oncológicos. E aqui nos encontramos uma vez mais, Diana. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela partilha que fará de seguida, e depois está disponível por responder às questões que eu terei para lhe colocar a seguir. Vamos então a isso. Obrigada, com certeza, obrigada. Vou só aqui partilhar a minha apresentação. Ok, já cá estamos. Então, antes de mais, boa tarde novamente. Não posso deixar também, obviamente, de agradecer o convite para aqui estar hoje e felicitar a APCL pela organização destes webinars, que eu acho que são momentos aqui muito breves, curtos, mas são muito importantes para esclarecer, para informar, para partilhar aqui dados que são realmente importantes para quem, infelizmente, lida com este tipo de doenças em concreto. Aqui, em particular, quando pensamos em cancro hematológico e estado nutricional, é muito difícil colocar tudo, digamos, no mesmo saco, porque as doenças malignas hematológicas são várias e são um grupo muito, muito diferente, são muito heterogéneas entre elas, e a sua influência no estado nutricional é também muito variável. Não só o estado nutricional é uma coisa que é inerente ao indivíduo, mas depois também vai estar muito ligada aos efeitos que a doença e o próprio tratamento podem ter, não só a nível da utilização dos nutrientes, a absorção, mas também no metabolismo energético, no metabolismo proteico. Ou seja, quando nós pensamos nas questões de que forma é que a doença pode influenciar o estado nutricional, temos que pensar nas características da própria doença, ou seja, e a doutora Mariana Cravo já aqui explicou
a forma como a doença é estadiada, se é uma doença que é diagnosticada numa fase muito inicial ou se já é numa fase mais avançada, o tipo de tratamento, qual é o tratamento que vai ser feito. Aqui estou a falar ainda genericamente no grupo das doenças hematológicas, mas se pensarmos já nos linfomas de células T, nos linfomas primários cutâneos, pensar se é um tratamento mais tópico, se é um tratamento localizado, mais dirigido à pele, ou se vai ser, por exemplo, necessária uma terapêutica mais sistémica, como uma quimioterapia, qual será a dose, o tipo de fármacos vão ser utilizados, tudo isso, obviamente, vai influenciar o estado nutricional. E depois os sintomas que daí advêm não só da própria doença e o impacto que ela tem no organismo, mas os sintomas associados a alguns destes fármacos, destas drogas utilizadas nestes tratamentos. Mas não podemos também deixar de pensar naquilo que são as características da própria pessoa que está doente. A idade aqui é uma característica muito importante, que também ela vai ditar sobre o estado nutricional, influenciá-lo bastante. Depois perceber do ponto de vista de história médica, comorbilidades, aquela pessoa que tem um linfoma cutâneo de células T não há de ter apenas aquela doença, ou se tiver melhor, obviamente, mas pode ter uma diabetes tipo 2, pode ter uma doença cardiovascular, pode ter outras situações, outras comorbilidades que influenciem também o estado nutricional. A malnutrição per si, e aqui no grupo das doenças hemato-oncológicas, vai estar negativamente associada à resposta que o indivíduo vai ter à doença e ao tratamento também. A malnutrição sabemos que aumenta o risco de mortalidade, isto de forma muito genérica, e ela pode ser traduzida, se pensarmos nas duas esferas de malnutrição, a obesidade de um lado e toda a questão mais de inflamação crónica de baixo grau e todas as consequências que origina no organismo, mas também a desnutrição. Nós, quando pensamos em malnutrição, pensamos e doença oncológica, pensamos logo muito dos desnutridos, que perderam muito peso, que estão muito frágeis, mas não, o outro espectro da malnutrição também é importante, que é a obesidade, e a obesidade até está muito mais ela própria ligada a uma série de doenças e depois também a um pior prognóstico, por vezes, do que só a desnutrição. Portanto, a malnutrição no global vai afetar negativamente o curso da doença e a resposta aos tratamentos. Claro que o indivíduo que começa o tratamento com um bom estado nutricional vai ter, à partida, um melhor prognóstico. Isto é como tudo, é assim para tudo na vida e na doença, não é só nesta condição específica dos linfomas cutâneos de células T, obviamente, até porque o que nós percebemos é que a maior parte destas doenças, que são raras, são de um crescimento lento e vão ter, portanto, em termos de esperança média de vida, da forma como vai afetar a pessoa, é quase como se o indivíduo tivesse uma doença crónica e vai viver com ela muitos e longos anos. Portanto, aqui o impacto que o estado nutricional tem também tem muito a ver com, lá está, as outras características individuais que referi, a idade e em que altura da vida é que a doença é identificada e de que forma é que ela vai ser tratada. Portanto, tudo isso tem que ser visto num todo. O peso corporal nem sempre é um indicador muito preciso, pode ser adequado ou até ser excessivo, ou seja, podemos ter uma pessoa que tem um excesso de peso ou tem uma obesidade, mas pode ter tido perda de massa muscular. A massa gorda corporal também pode diminuir ou permanecer estável e ter acontecido a perda da massa muscular, e o músculo esquelético, a perda desta reserva de músculo esquelética vai ser incapacitante, vai levar a uma maior ocorrência de infecções, aumenta a incapacidade no indivíduo doente. E lá está, não podemos deixar de pensar na perda de massa muscular sem pensar na idade do indivíduo. Nós sabemos que o próprio envelhecimento já vai ser um fator que conduz a esta perda de massa muscular. Se pensarmos aqui no síndrome de Cesare, que acaba por aparecer numa idade mais avançada, indivíduos mais idosos, não é só porque têm a doença, mas provavelmente também porque já têm uma idade mais avançada, que poderão ter então mais fragilidade, mais perda de peso e sobretudo perda de massa muscular. Por outro lado, os indivíduos, quando são submetidos a tratamentos mais sistémicos, que podem ser mais agressivos, como uma quimioterapia, agressivos no sentido dos efeitos que podem originar ao nível de vários sistemas, ao nível de trato gastrointestinal,
pode haver, por exemplo, alterações do trânsito intestinal, diminuição da absorção de nutrientes, podem ocorrer vários sintomas que levam também a que a pessoa não se consiga alimentar devidamente, e isto tudo tem que ser pensado num todo. Em relação aqui especificamente a estes grupos, aqueles que são os linfomas cutâneos de células T, os mais frequentes, aqui a micose fungoide e o síndrome de Sézary, aquilo que percebemos é que os sintomas nem sempre vão ter logo ali uma influência muito direta com o estado nutricional, tirando aqui algumas situações em que de facto a perda de peso pode acontecer, mas a pergunta que colocamos é de que forma é que há uma influência da doença no estado nutricional, e aqui não me vou estar a repetir, mas já falei do efeito das terapias e dos sintomas que daí advêm, mas também se, por outro lado, o estado nutricional pode influenciar a doença. E aquilo que está descrito, e mesmo que os peritos e os clínicos aconselham, é que os doentes tenham uma alimentação saudável e adequada, mas também tenham a prática de atividade física para terem uma melhor resposta, para poderem ter um melhor controle da sua doença. E a doutora Mariana Cravo já aqui referiu a importância da prática de exercício físico e de todas aquelas medidas mais anti-stress para poderem ter um melhor controle de sintomas que muitas das vezes surgem nestas patologias. Trago-vos aqui um estudo que foi basicamente foi publicado ano passado, é precisamente de que forma é que existe já aqui alguma evidência ou alguma aplicabilidade das terapias complementares. Podemos falar, por exemplo, de meditação, o apoio psicológico, o exercício físico, a nutrição, yoga, também ele muito falado, como complemento à medicina convencional, precisamente para favorecer aquilo que é a qualidade de vida relacionada com a saúde. Ou seja, a doença vai acompanhar a vida destes indivíduos, queremos que tenham a melhor qualidade de vida possível. Portanto, não só aqui a nutrição tem um papel importante, mas também outras medidas bastante complementares à medicina convencional. Quando os indivíduos foram questionados, aqui estamos a falar de uma amostra de 292 indivíduos com linfomas cutâneos de células T, sobretudo aqui a maior parte eram mulheres, com uma idade média de 59 anos, 59% destes indivíduos referiram que recorriam à tal chamada medicina integrativa com o intuito de não propriamente tratar a doença, mas também muito para gerir sintomas. E entre os vários aspectos, as várias terapias, digamos assim, que incluíram foi a utilização de suplementos vitamínicos e multiminerais, a meditação, o rezar, a própria dieta e o exercício físico. E aquilo que se percebe é que realmente doentes ou que vêm, de certa forma, a sua qualidade de vida mais afetada, é que têm mais tendência para recorrer a estas medidas. É pensar, e tal e qual como a doutora Mariana Cravo referiu, vamos pensar no tratamento da pessoa como um todo e não propriamente o tratamento da doença de forma isolada. Dizem-nos também das guidelines da ESPEN, que é a entidade europeia que nos orienta para a nutrição e o cancro, que os indivíduos são sobreviventes de cancro. O sobrevivente de cancro é aquela pessoa que é diagnosticada desde o momento zero. A pessoa tem um diagnóstico de cancro e será um sobrevivente de cancro durante toda a sua vida. O que nos dizem as guidelines é que os cancer survivors, estes sobreviventes, devem fazer uma dieta adequada, saudável, aqui trago-vos a representação da roda dos alimentos, que é aquela que é mais preconizada, mas também manter um peso corporal saudável e manter atividade física de forma regular. Não podemos pensar apenas na alimentação como prevenção da doença, e até porque aqui já foi referido também pela doutora Mariana que a alimentação não vai propriamente influenciar ou levar ao aparecimento do linfoma cutâneo de células T. A pessoa que tem cancro pode sim, se não o fazia, passar a alimentar-se de uma forma mais correta, mais equilibrada, mais saudável, para proteger-se do aparecimento de outro tipo de condições, nomeadamente até outros tipos de cancro que podem estar realmente mais relacionados com a dieta, mas proteger-se de outras doenças crónicas não transmissíveis. Portanto, se já aqui ouvimos hoje dizer que a pessoa à partida e que corra tudo bem não vai morrer desta doença, poderá morrer de outras doenças, vamos diminuir a probabilidade de ocorrência de uma
doença cardiovascular, de um infarto, em que aqui, de facto, a alimentação pode ter um papel bastante importante. E estas são as recomendações, de uma maneira geral, aquilo que se diz, as 10 recomendações para a prevenção do cancro, são aquelas que são preconizadas, que são recomendadas à população em geral para se proteger também do aparecimento destas doenças. Passa muito pela atividade física, pela uma alimentação equilibrada, balanceada, por limitar o consumo de álcool, reduzir o consumo de sal. São várias as recomendações para um estilo de vida mais saudável. Aqui trago-vos as 10 de forma aqui mais detalhada. Portanto, manter um peso corporal saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós conseguimos perceber se a razão entre o nosso peso e a nossa altura está adequada para nós, através de um cálculo básico como o índice de massa corporal, mas também ali a circunferência da cintura dá-nos informação importante sobre se existe obesidade ou se existe muita adiposidade, muita gordura localizada na zona visceral, na zona abdominal, que é uma gordura que é mais prejudicial à saúde. Por outro lado, outra recomendação é manter uma atividade física regular, evitar situações de sedentarismo, e para as pessoas que estão em idade laboral, que vivem em grandes cidades, que têm que recorrer ao carro ou aos transportes públicos para se deslocarem, tentarem contrariar o sedentarismo em pequenos momentos do dia a dia, se calhar evitar a utilização frequente do elevador e utilizar as escadas, tentar caminhar ou arranjar momentos da semana. Nós temos inúmeras desculpas para não fazermos atividade física, é normal. E se a pessoa tiver uma situação de doença que pode ser mais incapacitante, já aqui também vamos falar muito do prurido constante, a comichão, ou seja, mas tentarmos contrariar isto, pensando que se dedicarmos alguma parte do dia ou alguns momentos da semana a fazer uma caminhada livre, os benefícios, as vantagens que isto traz para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, são sem dúvida maiores do que as desculpas que nós podemos arranjar para não o fazer. Também. Depois, em relação à alimentação, obviamente que uma plant-based diet, ou seja, uma dieta que seja ela caracterizada sobretudo pela ingestão de cereais, de frutas, de leguminosas, de sementes, ao contrário de um consumo muito marcado de carnes vermelhas. Não é necessário nós ingerirmos carne e peixe nas quantidades astronómicas que às vezes acontecem todos os dias, em todas as refeições principais, almoço e jantar. Não é necessário. Podemos fazer refeições mais simples, recorrendo a outros alimentos com uma carga de gordura muito inferior. Podemos também limitar o consumo dos açúcares. Não queremos com isto dizer que somos altamente fundamentalistas e que a pessoa não pode dar-se ao prazer de comer um doce numa época mais festiva, numa ocasião mais social, que também são muito importantes e que também elas contribuem para a qualidade de vida, mas não tem que fazê-lo de forma rotineira, sobretudo se depois houver as tais outras atitudes que não são propícias de um estilo de vida saudável, nomeadamente o tal sedentarismo que vamos tentar contrariar. Portanto, aqui limitar também o consumo de fast food, de bebidas açucaradas, e dizemos também as guidelines, as orientações internacionais, que em alguém que faz uma dieta saudável e equilibrada não há necessidade de estar a recorrer a suplementos adicionais, de vitaminas, de minerais, para colmatar as necessidades nutricionais, a menos que essa necessidade seja expressa, que haja realmente uma carência. E, portanto, de grosso modo, são estas as recomendações para um estilo de vida mais saudável, para uma alimentação mais equilibrada. E depois as pessoas podem dizer, e às vezes, sinceramente, eu sinto um pouco isso quando temos consultas, por vezes, primeira vez na consulta de nutrição, no IPO, sinto que algumas pessoas ficam um bocadinho desapontadas do género, então, mas é só isso que tem para me dizer, isso já eu sei. Isso é o beabá, toda a gente sabe isso. Aliás, qualquer criança hoje em dia estuda uma roda dos alimentos na escola. A questão é até que ponto é que nós sabemos, mas pomos em prática. Não é? Porque fica fácil falar, mas depois os dados dizem-nos, aqui não são dados da Diana, são dados mesmo da Direção-Geral da Saúde e do Programa para a Promoção de uma Alimentação Saudável, que nos demonstram aqui claramente, com estes resultados, não sei se conseguem ver, se a imagem está muito pequena, estes são dados de 2017, que é a situação alimentar e nutricional da população portuguesa neste ano. E aquilo que nós verificamos é que, de facto, apesar de tanto se saber acerca da alimentação saudável e daquilo que é o suposto,
de facto, a obesidade e os maus hábitos alimentares continuam a contribuir para valores muito importantes peço desculpa, de mortalidade, de doenças e de incapacidade. E percebemos também que os valores de prevalência de excesso de peso, de obesidade, são eles muito, muito, muito grandes. Não fosse a obesidade do flagelo que é, e o nosso país, infelizmente, é um daqueles que está ali nos topos. E percebemos também que, se formos ver depois à lupa, do ponto de vista de hábitos alimentares aqui nas diferentes categorias, é que as coisas não estão de facto bem. Portanto, podemos saber, mas não estamos a pôr em prática devidamente. E isto leva à ocorrência de mais doenças crónicas não transmissíveis, entre elas o cancro. Não estou aqui a dizer que uma alimentação incorreta vai levar ao aparecimento dos linfomas cutâneos de células T, mas, como vos disse, é importante, se vivemos mais anos, a esperança média de vida também é cada vez maior, vamos tentar viver esses nossos anos com a maior saúde possível, com a maior qualidade de vida possível. E a alimentação ajuda bastante. Portanto, a alimentação exerce sim um papel que é fundamental na prevenção, mas também na prevenção genérica, tá bem? Mas no controle das doenças, de cancro e de outras doenças crónicas não transmissíveis. A alimentação deve ser completa, variada, equilibrada e que proporciona ao longo do dia a energia adequada e o bem-estar físico ao indivíduo. Se pensarmos aqui neste diagrama da roda dos alimentos, e a água como fator essencial, já aqui falámos também de medidas tópicas, a terapêutica dirigida à pele, a descamação, a hidratação da pele também obviamente se faz por cremes e imensos produtos que são altamente específicos, mas a hidratação também se consegue com o beber água de forma eficaz ao longo do dia, também se consegue com uma alimentação que ajuda a hidratar, que inclui legumes, que inclui fruta, que inclui sopas, e que de forma geral leve a que a pessoa se alimente devidamente, se nós tentarmos mais ou menos cumprir aquilo que são os pressupostos aqui da roda dos alimentos e com a distribuição dos vários grupos conforme ela mesmo preconiza. Não queria deixar de partilhar também algo que acho que é uma mensagem muito, muito bem feita, que é aqui o paralelismo entre a alimentação, que é a mais correta, a que mais nos protege e a que mais nos oferece aquelas substâncias que existem nos alimentos em doses muito pequenininhas, quando pensamos em substâncias fitoquímicas, o papel antioxidante, que as pessoas preocupam-se imenso, não é só num alimento em particular, tá bem? Quando nós queremos fazer uma alimentação mais anti-inflamatória, ou porque se terminou um ciclo de tratamento, uma quimioterapia, algum tratamento que teve alguma agressão para o nosso organismo, vamos então tentar tirar dos alimentos o maior proveito possível, as características, as substâncias que nos dão mais saúde, mais proteção. E aqui a analogia com o arco-íris, eu acho perfeita, porque é aquilo que nos demonstra claramente que não é só uma substância, não é só um alimento que vai conferir essa proteção. É esta miscelânea de cores bonitas que devem acontecer na nossa alimentação diária. Claro que se hoje não foi possível fazermos tudo isto, amanhã vamos tentar compensar. Claro que não temos que ter todos estes frutos presentes, todas estas hortícolas, vamos tentar ter aqueles que estão mais ao nosso alcance, ainda por cima agora numa altura em que infelizmente estamos a passar por períodos económicos também mais, uma situação económica mais de maior carência, mais difícil, vamos aproveitar a riqueza do nosso país, a sazonalidade, vamos consumir mais os produtos da época, aquilo que está ao nosso alcance, mas não é assim tão difícil, não é assim tão mais caro, ao contrário daquilo que as pessoas por norma tendem a dizer, para fazermos uma alimentação colorida, variada e que nos vá oferecer todas estas vantagens nutricionais para lidarmos com o nosso dia-a-dia e para termos a maior saúde aqui associada à alimentação. Quero assim terminar apenas com estas duas mensagens. Não só a alimentação pode ajudar a controlar alguns dos sintomas que podem de facto decorrer destas doenças em particular, mas sobretudo dos tratamentos, a que por vezes têm que ser sujeitos os indivíduos, mas também dizer que manter uma alimentação saudável e a atividade física regular vai favorecer todo o desfecho, o outcome, os resultados, e vai melhorar o controle da doença e vai, sem dúvida, melhorar a qualidade de vida. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Diana Alexandre, pela sua apresentação e pelo que nos trouxe. E agora sim, enfim, ela estava preparada, portanto, ouvimos a doutora Diana Alexandre, nutricionista, que trabalha na Unidade de Nutrição e Dietética do Instituto Português de Oncologia de Lisboa desde 2005, presta apoio nutricional ao Serviço de Hematologia desde 2013 e nos últimos anos tem colaborado com a APCL em sessões sobre alimentação para doentes hemato-oncológicos. Esta era a pequena nota biográfica que estava aqui perdida. Obrigado, doutora Diana Alexandre. Eu tenho algumas questões que gostava de lhe colocar. Não quero, no entanto, como habitualmente, deixar de abrir espaço para as perguntas que nos cheguem do público, de quem nos está a seguir. Terei todo o gosto em fazê-las chegar a si. Algumas notas e algumas questões que eu gostava de lhe colocar. E algumas delas de que falou na sua apresentação. A alimentação, neste caso, menos regrada ou com pouco equilibrada, não levará a que um indivíduo possa desenvolver um linfoma cutâneo de células T. Portanto, não há evidência científica nisso. No entanto, como disse, uma alimentação equilibrada pode naturalmente ajudar a prevenir outras doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, e pode, sobretudo, no caso de doentes que estão a desenvolver um tratamento, pode ser um bom complemento do tratamento, ajudando a pessoa a manter uma alimentação equilibrada e a suportar melhor e de forma mais equilibrada os efeitos desse tratamento. Por vezes, explicar aos doentes que têm à sua frente este equilíbrio entre o que é conveniente comer porque é saudável e aquilo que dá prazer e que não se pode retirar ou que não é conveniente retirar à pessoa pelo prazer que ela tem, é às vezes um equilíbrio difícil de fazer no caso de um doente hemato-oncológico, ou estamos sobretudo a falar de outra coisa que é o recuperar o prazer do paladar quando muitas vezes ele fica afetado fruto dos tratamentos. Por vezes é complexo. Para já, nós, é como digo, nós não somos, nem é questão de sermos fundamentalistas, nós temos que perceber, nós como profissionais de saúde, aqui da área da nutrição, perceber qual é a fase e pesar os pratos da balança. Obviamente que agora estou a pensar mais nos doentes que podem ter uns sintomas mais exacerbados, à partida serão aqueles que fazem quimioterapia. Se naquele momento estão a fazer um tratamento que lhes vai dar alguns sintomas como náuseas, alterações por exemplo, úlceras orais, que causa dor a engolir, aversão a alguns alimentos, naquele momento não é a altura para estarmos com grandes ideologias sobre o que é que será a melhor alimentação. Naquele momento é dirigir a alimentação para os sintomas. Se correr bem, ingerir a mesma refeição ou os mesmos alimentos todos os dias e não houver grande diversidade naquela altura, mas aquilo funcionar bem para aquela pessoa naquele momento que tem aqueles sintomas altamente incapacitantes, então é o que vai funcionar. Numa fase posterior, e sobretudo se já houver algum risco do ponto de vista endocrinológico, ou se o indivíduo tiver excesso de peso ou obesidade, então sim, e nos for referenciado, por exemplo, à consulta de nutrição, nós vamos, obviamente, fazer o nosso papel de tentar motivar o mais possível a pessoa a adotar o estilo de vida, hábitos alimentares mais saudáveis. Não é uma barreira total a que possa incluir alguns dos alimentos que lhes dão prazer, sem dúvida. E é nesse sentido também que é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre, e lá está, era a tal coisa como de que falava há pouco, de ver a pessoa como um todo e não ver a doença isoladamente. Tentar encontrar o equilíbrio para a pessoa que tem à sua frente, não só para as necessidades nutricionais e para o aporte nutricional que aquela pessoa precisa, mas também com aquilo que lhe dá prazer e em que ela tem gosto em comer. No caso concreto de uma alimentação saudável e da vantagem que isso pode ter para evitar comorbilidades, estas comorbilidades podem, essas sim, prejudicar seriamente
os tratamentos de que as pessoas precisam de se sujeitar para tratamento de uma doença hemato-oncológica, não é verdade? Sim, claro. E melhor do que eu, até a doutora Mariana Cravo já aqui referiu também, não é? Que o ver a pessoa como um todo dita isso mesmo, quando vão os próprios médicos, aqui nem vão meter, obviamente, mas decidir um tratamento para a pessoa, vão ter em conta outras características da pessoa, não só a idade, mas já tem alguma outra doença. Estou a pensar agora algo como uma patologia cardíaca, uma insuficiência renal, ou assim, que possam comprometer ou inviabilizar alguns fármacos, a utilização de alguns fármacos, por exemplo, e terem que optar por outro caminho. Isso, claro que sim, claro que é importante. Agora, a alimentação, naquele momento que a pessoa tem o diagnóstico, já tem essas comorbilidades, a alimentação não vai ali a correr muito depressa, contrariar isso ou fazer as coisas voltarem para trás, mas dali para a frente vai obviamente melhorar, até porque as terapêuticas mais sistémicas, como uma quimioterapia, por exemplo, podem elas próprias no futuro originar um maior risco ao aparecimento de outro tipo de situações de doença. Portanto, uma dislipidémia, para pensar assim, alterações do perfil da gordura no sangue, e nós temos sempre um papel, a alimentação tem sempre um papel. A alimentação, o exercício físico, que devem andar sempre a par e passo, e como até a acrescentar, o sono e um bom período de descanso. Portanto, hábitos que é sempre bom reforçar. Houve um ponto em particular de que falou, que é naqueles 10 tópicos de que falou, que é a não necessidade, e isto é uma questão que eu acho que é cada vez mais, presumo eu que chegue cada vez mais às consultas, mas gostava de perguntar, que é a não necessidade de suplementos para prevenir o cancro. Pronto, que é uma coisa que é um conceito que se cria com muito marketing à mistura. É um trabalho constante de desmistificação da necessidade de uma série de suplementos alimentares que existem no mercado e que as pessoas não precisam, a não ser que sejam prescritos por um profissional de saúde, por um nutricionista, de que a pessoa tem um déficit daquele mineral, tem um déficit daquela vitamina e por isso é conveniente fazer suplementação se não conseguir ir buscar isso à alimentação. É um trabalho constante este de não ser necessário tantos suplementos alimentares como aqueles que as pessoas muitas vezes erradamente ingerem. Sim, e surgem-nos cada vez mais essas dúvidas em consulta, e às vezes eu às vezes sinto-me uma burra a olhar para o palácio porque penso, o que é isto? Porque há imensos compostos, imensas substâncias, imensos produtos que por vezes nem nós sabemos o que é. Atenção, é difícil, mas aqui a questão é perceber uma situação, nós temos, por exemplo, um indivíduo idoso que tem carência nutricional, que perdeu peso, que tem uma fragilidade ali imensa do ponto de vista alimentar e que pode beneficiar de um multivitamínico, multimineral, até já muito ajustados à idade e que não ultrapassam, que preenchem ali as necessidades e ajudam a colmatar alguma carência. Outra coisa é aquilo que as pessoas por vezes procuram, e agora tenho um cancro e quero algo com um poder antioxidante, anti-inflamatório e separar as coisas e irem buscar ou irem recorrer a suplementos que são megadoses, ou seja, doses concentradas, por exemplo, de um único composto, que podem, por exemplo, interferir com o tratamento que está a ser feito. Por isso nós dizemos sempre, é muito importante comunicarem isso ao oncologista ou ao médico que o está a acompanhar, porque de facto aquilo pode até contrapor o efeito de um tratamento, e esses de todo não são recomendados. Deixa-me só reforçar isso que acabou de dizer, que me parece particularmente relevante, sobretudo num webinar de literacia para a saúde e de informação que queremos que cheguem aos doentes e seus familiares. A suplementação desnecessária recorrendo a comprimidos, ampolas, seja qual for a forma de administração, de alguns elementos podem prejudicar o tratamento oncológico que aquela pessoa está a seguir. O tratamento ou a própria saúde da pessoa. Imaginem, por exemplo, alguns podem originar toxicidade hepática, ou toxicidade no fígado. Por outro lado, a quimioterapia ou os outros fármacos são também eles metabolizados no fígado.
e podemos estar a escalar uma determinada situação, ou seja, pode não necessariamente inviabilizar a eficácia da terapêutica, mas pode, sim, mas pode ter essa ligação, porque há imensas coisas, há imensos produtos que não estão regulados. Peço desculpa, Paulo, só dizer isto, ou seja, nem todos estão regulados pelas entidades que regulam, por exemplo, alguns medicamentos. E não têm estudos o suficiente para nós sabermos o grau de segurança para a pessoa e em que doses é que efetivamente podem tomar sem ter qualquer prejuízo. E aquela ideia do isto é natural, mal não faz, portanto, é uma expressão, é uma muleta muito frequente e que infelizmente se pode ouvir. No caso concreto de doentes de hemato-oncologia e até alguns que tenham um diagnóstico de um linfoma cutâneo e que estejam a fazer tratamento. Alguns destes doentes estão mais imunodeprimidos, não é verdade? E, portanto, têm as defesas mais em baixo. A necessidade de ajustar um regime alimentar a estes pacientes quando estão com as defesas mais em baixo, quando estão mais imunodeprimidos, é uma preocupação constante dos doentes e das famílias. Há, neste sentido, e para doentes que estão a fazer tratamento em hemato-oncologia, nomeadamente linfomas cutâneos, naqueles que têm que fazer tratamentos, há alimentos proibidos ou alimentos que devem ser evitados? Sim. Acho que hoje em dia é mais fácil as pessoas terem a possibilidade de comerem quase tudo, porque a alimentação está muito mais controlada, mesmo os processos industriais, é tudo muito mais estéril do que se calhar antigamente, mas não é numa altura de maior fragilidade do ponto de vista imunológico que a pessoa se vai se calhar arriscar a ingerir alguns alimentos que podem ter a presença de algum micro-organismo patogénico, ou seja, causador de doenças, e depois ter uma gastroenterite ou ter alguma infecção que já é difícil de lidar com ela quando somos saudáveis. Se estivermos mais imunodeprimidos, mais fragilizados, vai ser mais difícil. Portanto, aí sim, existem uma série... Existem recomendações que nós damos, inclusivamente no IPO, os tais folhetos, os tais compêndios ali com toda a informação resumida dentro dos vários grupos alimentares, quais são os alimentos de maior risco. Os alimentos mais crus, assim. Diga, é exatamente isso que eu iria pedir. Ia pedir dois ou três exemplos flagrantes, e isso, naturalmente, aqueles que apelam mais ao petisco e que nos dão um consolo tão bom. Quais são os alimentos proibidos que é de todo evitar num doente com estas que esteja imunodeprimido e que esteja a fazer um tratamento com estas características? Sim, acho que o maior risco, sobretudo, é comer fora de casa determinados alimentos que, por exemplo, agora toda a gente não, temos que pensar também em que doentes é que nós estamos, de que pessoas estamos a falar, porque se estamos a falar de indivíduos mais idosos, não têm a cultura de comer sushi, por exemplo, se calhar como as camadas mais jovens, mas é daqueles alimentos que ainda na semana passada uma doente minha me dizia: já terminei tudo, eu nem acredito, eu só estou a pensar quando é que vai chegar o dia em que vou poder voltar a comer sushi. Por exemplo, comer peixe cru em determinados sítios já é um risco para qualquer pessoa. Imaginem, num ponto de vista de uma pessoa mais imunodeprimida, acho que é sem dúvida um alimento que me lembre que não é de todo aconselhado. Depois pensar, por exemplo, saladas muito manipuladas, saladas cruas fora de casa, em que nós não sabemos como é que foram as medidas de higiene do manipulador, da pessoa que preparou aquela salada, sumos naturais de fruta, por exemplo, porque depois os outros alimentos dependem um pouco. Antigamente, a conservação dos cereais mal acondicionados, que pudessem levar ali à formação de alguns bolores, de alguns fungos, que não são vistos a olho nu. Esse tipo de situações, hoje em dia, a acontecer já é assim um bocadinho mais rebuscado. É tudo tão controlado. Os cereais que nós compramos são todos empacotados, industrialmente aquilo é tudo muito, muito controlado. Portanto, acho que não é assim já tão arriscado, mas, por exemplo, pensar em carnes de aves mal passadas, carne de porco mal passada, comer uma peça dessas com sangue não é de todo aconselhável, mas diria assim que se calhar esses são os principais. Muito bem. Falou há pouco da nossa tão rica e tão variada
dieta mediterrânica, e à qual podemos ir buscar um sem número de alimentos e de nutrientes que podem ser tão bons para a nossa saúde. No entanto, temos também uma tradição gastronómica que nos faz, ainda agora deu este exemplo, que nos faz muito reféns, tradicionalmente, da carne vermelha. É uma constante, uma presença constante na nossa alimentação. Há, hoje em dia, felizmente, muita informação sobre isso e cada vez mais as pessoas estão conscientes disto, mas é um elemento que é difícil retirar da alimentação de um doente que está a fazer tratamentos de hemato-oncologia. A ideia de que não pode comer aquele... Ou era conveniente reduzir a quantidade de carne de vaca que come, ou de quantidade de carne de porco que come, é uma coisa difícil de tirar da alimentação das pessoas. Para já nós não tiramos, antes pelo contrário. Tá bem, Paula. Uma coisa é um consumo muito elevado de carne de porco, por exemplo. Outra coisa é consumir uma peça de carne vermelha, mas uma peça limpa, bem confeccionada, não tem que ser um churrasco, não tem que ser com compostos carbonizados, pode ser uma carne estufada simples, retirando gorduras visíveis, e pode e deve consumir. Ou seja, a dose é que é o segredo. E mesmo e se pensarmos nos doentes hemato-oncológicos, e se pensarmos em anemias, e se pensarmos em recuperação hematológica, nada melhor às vezes do que uma boa peça de carne vermelha, mas bem confeccionada e que não seja prejudicial, na dose certa, de forma regular, com intervalos. Ou seja, não é preciso todas as pessoas ingerirem 200 gramas de carne vermelha ao almoço e ao jantar. E culturalmente, e se avaliarmos os hábitos de consumo em muitas casas de muita da nossa população, isso se calhar acontece. Passámos de uma história do nosso país de muita fome e de muita privação, se calhar, estou a pensar no tempo do meu pai, eu felizmente nunca vivi isso, mas sei que ele sim, e os pais dele ainda mais. Era uma sardinha dividida para 3, não é? Agora as coisas depois mudaram para um espectro completamente oposto, e a riqueza, a abundância, comer ali uma boa peça, um bom bife, isso podemos deixar para momentos ocasionais. Vamos a um bom restaurante e fazemos esse disparate. No dia-a-dia, almoço e jantar, não temos que ingerir sempre carne e sempre peixe. E essa é uma ideia errada que as pessoas têm. Portanto, não temos que retirar as carnes vermelhas. E quando há algum efeito mais nefasto das carnes vermelhas aqui associadas ao cancro, agora já estou a falar do cancro de forma genérica, não aqui só especificamente, obviamente, no tema de hoje, não é só a carne vermelha que é prejudicial, é sobretudo a carne vermelha processada. E estamos a pensar em produtos de charcutaria, presuntos, fiambres, salsicharia, num consumo muito regular. A carne vermelha, para ter um efeito nefasto no organismo, e pensar, por exemplo, numa ligação com cancro do intestino, colon e reto, por exemplo, tinha que ser um consumo superior a 100 gramas todos os dias da semana. Quer dizer, há pessoas que o fazem, infelizmente sim. Não é necessário para atingir as necessidades nutricionais ou para ter o benefício mesmo que a própria carne vermelha pode fornecer do ponto de vista de ferro. Não é necessário ser essa quantidade. Portanto, num doente hemato-oncológico não é... Claro que temos que avaliar a pessoa como um todo e em consulta avaliarmos quais são os hábitos efetivos, hábitos alimentares daquela pessoa e perceber se há um consumo muito, muito elevado, é tentar espaçá-lo e reduzir as quantidades, mas não tem que necessariamente retirar. Última questão, estou a olhar para o nosso tempo e não queria furar o horário que temos. Os doentes hemato-oncológicos, fruto, por vezes, dos tratamentos prolongados a que são sujeitos e o que isso influencia ao nível do paladar, da perda de apetite, náuseas. Portanto, há uma série de alimentos cujo prazer no consumo, por vezes, lhes é retirado, infelizmente, lhes é retirado porque perdem esse gosto, e há um desafio que acresce ao desafio de um nutricionista e de um profissional de saúde com as características que a doutora Daniela Alexandre tem, que precisa de garantir o aporte nutricional daquelas pessoas, mas também garantir que elas têm prazer naquilo que comem e que o momento da refeição é um momento de prazer.
como é que isso por vezes é equilibrado num mundo em que somos constantemente bombardeados, por vezes de informação de fontes menos credíveis, de é preciso este suplemento por esta razão, a beterraba faz bem àquilo porque li na internet, ou o pão sem glúten é que é o pão mais adequado, ou um pão de fermentação lenta deve ter estas características e é bom para prevenir este determinado tipo de cancro. As pessoas leem tanto, mas isso não significa necessariamente que leem o melhor possível. Fazer este equilíbrio, às vezes, com o doente que tem à sua frente ou com o familiar do doente que tem à sua frente, é difícil. Por vezes é difícil, por vezes nem é o doente que quer, é o familiar que impõe alguma mudança mais drástica, mais radical nos hábitos alimentares e que por vezes vai num sentido completamente contrário àquilo que é o desejável para a pessoa naquele momento. Já nos aconteceu em situações de muita perda de peso e de muita dificuldade em alimentar-se e a familiar quase que obrigar, e não podes comer isto e não podes comer aquilo. E naquele momento não faz grande sentido. Aqui na condição específica de indivíduos com linfomas de células T, de linfomas cutâneos, daqueles que fazem quimioterapia, aquilo que está mais ou menos descrito dos sintomas que podem decorrer da quimioterapia, que afetam, por exemplo, o paladar, causam ali alguma aversão a alguns alimentos, as úlceras orais, que são muito incomodativas, podem causar muita dor para quem mastiga, para quem engole. Normalmente, aquilo que sabemos é que quando termina o tratamento, esses sintomas tendem a desaparecer e vão sendo atenuados com o passar do tempo e quando há um maior distanciamento ao tratamento. Óbvio que naquela altura temos que ter uma ginástica imensa, que é tentar, com determinadas sugestões alimentares, receitas, fornecer ao nosso doente aquilo que é o mais equilibrado para ele, para tentar atingir as suas necessidades, mas que seja um alimento mais inócuo do ponto de vista de cheiros, de intensidade de sabores, de efeito que causa, por exemplo, na cavidade oral. Portanto, isto pode passar por pensarmos em batidos compostos, em que podemos misturar uma série de alimentos interessantes, refeições mais suaves. Tudo isso é obviamente pensado e os doentes são instruídos, mesmo que não passem por uma consulta de nutrição. Também temos um manual de ajuste da dieta e da alimentação aos sintomas que podem acontecer para quem faz quimioterapia, e isso existe. Agora, o outro equilíbrio entre aquilo que a pessoa realmente precisa e aquilo que lê e aquilo que lhe impõe, porque a própria pessoa se impõe, é algo que é muito trabalhado também, no contexto de consulta, tentar desmistificar e tentar com que a pessoa perceba que naquele momento o importante para ela é ter uma alimentação mais equilibrada possível, podendo comer de tudo um pouco sem deixar cair as coisas que obviamente lhe dão prazer, porque lá está, com conta, peso e medida, isto é aquela frase feita, toda a gente diz isto, com conta, peso e medida, e cada dose é o veneno. Todo o santo nutricionista fala nestas frases, mas a verdade é que por muito que se diga, será que a pessoa põe isso em prática? E eu acho que essa é sempre aquela dúvida que, pronto. E esse trabalho constante que a equipa de nutrição do IPO, e mais concretamente a doutora Diana Alexandre, que dá um apoio importante à hematologia e, neste caso concreto, aos doentes que estão a fazer tratamento com linfoma cutâneo, esta ajuda estende-se também aos familiares daquelas pessoas que lhes querem garantir o melhor apoio possível, a melhor ajuda possível. Este apoio, para quem precisar, quem tiver com dúvidas, já não consigo que o meu filho coma nada, já não consigo que o meu marido tenha prazer na alimentação, já não consigo que a minha mãe, a minha mulher, já não consigo fazer uma ginástica tal, a ginástica que me obriga para conjugar os vários alimentos entre os que precisa de comer e aqueles que têm prazer, isso é um nunca mais acabar de desafios, para o qual a nutrição está também disponível não apenas para o doente que está em treinamento, mas para as famílias dos doentes que estão em casa e que a nutrição pode dar essa ajuda também, não é verdade? Sim, claro. Para já, porque tal e qual como a consulta, e já foi falado na primeira apresentação, a nossa consulta não é fechada ao familiar ou ao cuidador do doente, a menos que ele nos diga que quer entrar sozinho e que não quer a presença de mais ninguém. Mas claro que sim, e se for o homem doente, na maior parte das vezes a mulher do doente é quem mais nos questiona e quem mais se interessa, de certa forma, por saber essas medidas, essas sugestões, essas ferramentas.
Em indivíduos mais jovens, obviamente que sim, os pais têm um papel preponderante em tentar, e as mães aqui muito mais presentes, em tentar proporcionar uma alimentação que seja conveniente e que seja adequada. Em contexto de treinamento, sim, e acontece-nos agora muito, e iniciámos muito isso com o estalar da pandemia, e ainda mantemos, por exemplo, o contacto telefónico, se assim for necessário. Por vezes é preciso, até pessoas estão internadas, olha, será que a minha tia vem cá amanhã, pode trazer qualquer coisa, e nós, se for preciso, telefonamos para a tia do doente e dizer o que é que sim, o que é seguro, o que é que pode trazer ali algum miminho, algum alimento de conforto que possa fazer sentido para a pessoa e que seja seguro. Isso é um apoio, Claro que sim. isso é um apoio tão grande e é sempre é um alívio saber para quem vai visitar um doente que o pode fazer. Doutora Diana Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade. Quero Eu é que agradecer agradeço. o Obrigada. tempo que nos deu. Quero agradecer também à doutora Mariana Cravo, que esteve connosco na primeira parte deste webinar. Chegamos ao fim deste webinar sobre linfomas cutâneos de células T, uma iniciativa da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Permitam uma sugestão de consultarem o site da APCL para novas iniciativas e outras iniciativas que a APCL venha a desenvolver no futuro, e proximamente haverá nesta linha de cuidados com a literacia em saúde para doentes e para os seus familiares, informação sobre patologias, sobre diagnósticos, sobre tratamentos. Eu quero me despedir, agradecendo uma vez mais a vossa presença, agradecendo mais uma vez à doutora Diana Alexandre e à doutora Mariana Cravo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.